Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor revelação nessa palavra. Pai, obrigado por essa graça, Senhor. De mais um culto podemos compartilhar e receber da Tua palavra. Tua palavra é o próprio Senhor. Tua palavra ela é água. Tua palavra nos vivifica, nos santifica, nos liberta. Tua palavra, Senhor, Pai, nos enche, nos sara. A Tua palavra traz renovo, traz alívio. A Tua palavra traz cura. Pai, a Tua palavra, ó Deus, ela renova nossos pensamentos, ela abre nossos olhos, ela nos aproxima de Ti. Conhecemos a Ti pela palavra. Obrigado, ó Deus, que o Senhor venha arder em nossos corações a palavra. E venhamos sair daqui nesta noite incendiados, cheios, com o coração contrito e quebrantado, mas também avivados, despertos. Vamos sair daqui hoje com ousadia, com intrepidez, com a fome, ó Senhor, de conhecer mais de Ti. Pai, que venhamos viver o Teu reino, a cultura celestial, e andaremos em fé, e honraremos o Teu nome, faremos a Tua obra, e veremos tudo que o Senhor nos designou para viver, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa palavra em João, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 1. Uma palavra poderosa para você, amém? Você recebe? Enquanto o Senhor tem ministrado no meu coração essa palavra para esses dias, para a sua vida, diz assim a palavra do Senhor: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhes: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de te trair. Por isso disse: nem todos estão limpos. Então, depois que lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não servo maior do que o seu Senhor, e não enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis essas coisas, feliz, bem-aventurado sois se as fizerdes. Primeira coisa, será que Jesus estava dizendo que nós seríamos felizes, bem-aventurado, e que nós deveríamos manter a prática de uma maneira literal, de colocar aqui uma bacia de água, chamar vocês, lavar os pés? Será que isso traria algum impacto espiritual? Não é sobre isso que o Senhor está falando. Eu sei que naquele dia era de fato literal, mas o Evangelho de João, ele é um evangelho que há 9 sinais, não é um evangelho de parábolas, mas de sinais. Assim como nós vemos o sinal que Jesus multiplicou a água, transformou a água em vinho. Era um grande sinal.
Mas nós vemos que aqui em João capítulo 13, há princípios extraordinários que eu quero compartilhar com você nesta noite. E tudo que Jesus faz é didático e tem uma aplicação sobrenatural para nossas vidas. E eu quero fazer como Jesus fez aqui. Eu quero lavar os seus pés nessa noite. E que nós também sairemos daqui lavando os pés uns dos outros. Nós vemos que era a ceia. Jesus tinha pedido os discípulos para preparar um lugar. Amém? Porque eles iriam ceiar. E essa liturgia, esse ritual de lavar os pés, era uma tarefa mais baixa que tinha, geralmente, os escravos que faziam essa tarefa. Os escravos que lavavam os pés, porque era algo muito baixo. Alguém precisava de ser muito humilde para lavar o pé do outro. Mas era a única maneira para ter comunhão, era ter os pés limpos, amém? E naquele dia, eles prepararam um lugar, mas eles não separou alguém para a parte de lavar os pés. E aí, os 12 apóstolos, reunidos no mesmo lugar, e eu consigo pensar, consigo imaginar de uma maneira clara, eu sempre leio a Bíblia pensando como é que poderia ter sido. Eu consigo imaginar a discussão deles naquele momento. Pedro talvez se levanta e diz: eu recebi a chave do reino, porque Jesus disse em Mateus 16, que ele é Pedro e se transformaria em pedra, que ele recebeu a chave do reino, isso é para nós. Mas talvez ele falou: não, eu recebi a chave do reino, eu não vou lavar o pé de ninguém, eu não posso fazer isso. Talvez Tomé levantou e diz: eu duvido que seja eu. E aí nós vemos Judas, deve ter replicado: nem por 30 moedas eu lavarei os pés de alguém aqui. E aí nós vemos João, poderia ter dito: eu não farei isso porque eu sou aquele que o Senhor ama, eu sou o discípulo amado. E aí ninguém os dispôs. E Jesus chega, então, ele mesmo se dispõe a lavar os pés dos apóstolos. Olha, nós estamos em Jerusalém, naquela época não é como hoje. Imagina hoje uma roça. Itaúna é cercado de muitas áreas rurais. Eu conheço a maioria delas, para não dizer todas, por pouco tempo que eu estou aqui. Tem muitos. Tem o Córrego do Soldado, tem Brejo Alegre, tem os Freitas, tem outros também ali, o Cachoeirinha, o Campos, e por aí vai. É redeado de áreas rurais. Agora imagina um lugar cheio de animais, porque este era o tipo de veículo. Imagina jumentos, cavalo, boi, etc. Num clima seco. E iam andando e fazendo suas necessidades. E devido ao calor, aquelas fezes, elas iriam misturando com aquela poeira. Já viu como é que é em tempo seco, a altura que é a poeira? E eles andavam, e as suas sandálias, naturalmente, não eram sapatos fechados, eram de couro cru, sem tratamento. E um pouco que suasse, já tinha odor. Quando tem sapato de couro, você percebe que tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito higiênico para dar não um cheirinho, ou tem que ser um couro muito bem tratado, caro e bom, para poder não dar nenhum cheiro. Mas aqueles couros sem tratamento, e os pés suados, cheios de pó, junto com fezes de animais que iriam defecando ali durante a trajetória. E aí as mesas não eram altas. Pensa num tablado bem pequenininho, igual daquele do Kids, um pouquinho maior. Essa era a mesa deles. E aí como é que eles comiam? Eles colocavam o cotovelo sobre a mesa, eles colocavam os seus pés de lado. E aí você estava comendo, imagina você comendo, João tendo a sua refeição, ceando com o pé do Pedro do lado, sujo, fedendo. O pé de Judas do outro lado, mais fedendo ainda. Tem como ter comunhão dessa maneira? Sim ou não? Tem como ter comunhão com os pés sujos? Não tem jeito.
era necessário, percebe a importância agora de lavar os pés? 12 homens, suados, com Jesus 13, tinha andado bastante tempo, com os pés sujos, suado, com odor, não poderia ter relacionamento daquela forma, deveria lavar os pés. E você percebe um pé envermelhado de poeira, suado, e alguém vai e lava os pés. Era uma atitude muito nobre, muito humilde. Olha, nós somos este mundo, como Jesus disse, não ore para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Nós estamos todos os dias caminhando por este mundo, e os pés, eles mostram a nossa caminhada, aonde nós estamos. Os pés, ele é vital para o nosso avanço. E aí nós estamos cercados de momentos indesejáveis. Talvez pessoas trabalham cercado de ímpios, como no meu caso, e você não tem controle da conversa que está ali, e há muitas conversas sujas, imundas. Ou basta você abrir o seu smartphone e clicar no Instagram, no Facebook, e você percebe inúmeras de coisas que traz sujeira para a sua alma. Os seus pés representam a sua alma. E você vê toda sorte de coisas sujas, imundas, conversas ruins, que você não tem como se desvincular, porque você está naquele ambiente. Ou quando você recebe visitas de parentes, ou vai visitá-los. Nós não devemos nos excluir, mas Jesus estava entre os pecadores, Jesus estava no meio das famílias, pregando o evangelho, fazendo a diferença, manifestando o poder, amém? Não sendo influenciado por eles, mas influenciando, esse é o nosso papel. E você vai em festas, churrascos, aniversários, você está no meio de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E o que acontece no final do dia? Quando você ouve inúmeras palavras de morte, você se sente sujo, mesmo não tendo pecado. Você se sente contaminado, mesmo não ter feito nada. E qual que é a sensação? Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler, o espírito embotado, apagado. Vocês têm uma sensação de estar sujo. E como pode ter comunhão com Deus com o espírito apagado? Como pode ter comunhão com os irmãos, sendo que está cheio de palavras ruins? Olha, como eu sinto falta de sentar com pessoas e ter uma ideia e conversar palavras que são do reino. Percebe que hoje, na era digital, da informação, tem as suas partes boas e as ruins. Muitos não utilizam para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento e conhecimento, mas utilizam para encher-se de coisas que não vai contribuir para o seu crescimento em Deus. Eles ficam ali queimando os seus dias, passando horas rolando dedos numa tela e vivendo a vida dos outros lá fora, e não vivem a sua. Vive anos vendo o que as pessoas estão fazendo, em vez de consertar a sua vida, ter disciplina espiritual, orar mais, crescer na palavra, visitar os irmãos, jejuar, fazer os seus afazeres. Eles ficam vivendo a vida do outro de uma maneira distante, através de uma tela, quer seja em novelas, jornais, smartphone, redes sociais, e enche uma enxurrada de informações que não te leva a nada. Pelo contrário, nada é neutro, mas está te destruindo de alguma maneira. Aquilo que não te edifica te destrói. Aquilo que não te alimenta faz você ser alguém completamente terreno, natural, carnal. Precisamos de entender o que nós temos buscado, o que nós temos nos alimentado. Você é aquilo que você come. E a maneira de Deus de transformar você é pela dieta espiritual. Se você come morte, você será morte. Mas é difícil você identificar. Morte é subjetivo. Não é algo... Os jovens geralmente têm a tendência de perguntar: pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Olha, é pecado comer uma comida será estragada ou do lixo?
vai te fazer muito mal se você a comer. Por que rejeita um banquete celestial e vai comer comida ruim, beber água ruim, água contaminada, em vez de receber da água viva? Nós estamos caminhando aqui diariamente, e às vezes, e todos os dias, você precisa de ser lavado pela palavra de Deus, como estou aprendendo na pregação. Amém? Esse lavar não é para a salvação. Jesus disse, aquele que está limpo não precisa de ser lavado. Quando já foram lavados aqui? Aquele que foi lavado pelo sangue não precisa de lavar os pés. Mas ele diz para Pedro, falou, Senhor, de forma nenhuma lavará os meus pés. E Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Há duas diferenças, partes em mim ou parte comigo. Parte em mim é para a salvação, e já foi lavado. Você é lavado pelo sangue, mas você precisa diariamente lavar os seus pés. Agora, partes comigo é para comunhão, para intimidade. Você, sendo higiênico, não vai deixar seus filhos ou netos subir na sua cama com os pés sujos. Você não vai dar comida ou um doce com as mãos sujas. Você vai mandar ele lavá-lo. Para nós podermos receber da parte de Deus, também precisamos de lavar. Lá no tabernáculo, no átrio, havia uma bacia de bronze. E antes do sacerdote entrar no lugar santo, para a comunhão, no átrio mesmo ele deveria lavar os seus pés e suas mãos. Para você chegar à mesa com os pães e com o candelabro e com o incenso que apresenta a oração. Luz, oração e alimento que é o pão. Eles tinham que lavar os pés. Lavar os pés é vital para a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, quando já foram lavados pelo sangue. Mas hoje eu quero lavar os seus pés pela palavra de Deus. Nós vemos a atitude do Senhor. Olha, o que o Senhor diz, ele amou até o fim, ele amou no máximo. Amar é prático, o amor de Deus não é um mero romance, mas ele é prático. Ele manifestava cura, provisão, amor, lavava os pés, foi o que mais serviu. Ele diz que aquele que quer ser grande, seja o servo. E a matemática de Deus é o contrário, é dando que se recebe. É se entregando, é morrendo que tem vida. Percebe? Bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Nós vemos então que Jesus, ele fez algo mais baixo, lavando os pés. Ele deixou as suas vestes de lado. Deixar as vestes de lado significa você se rebaixar a ter comunhão com os irmãos. Significa descer do salto, como dizem as mulheres, né? Significa deixar de ser altivo, soberbo. Vou ser mais claro. Se há médicos, se há policiais, se há dentistas, se há alguém, se há presidente, se há político, não importa a sua classe, mas no meio da nossa igreja nós somos irmãos. Ele tem que deixar sua farda para lavar o pé. Percebe? Não importa o conhecimento e a instrução que ele teve ou tem, mas no nosso meio, ele é nosso irmão. E para ter comunhão, precisa de se rebaixar. Precisa de viver como o outro vive. Precisa de ter empatia, de servir, de ouvir. E Jesus então, ele deixou as suas vestes que apresenta glória. Percebe? E ele se despiu. Deixar as vestes também, se despir significa transparência. Para nós termos comunhão uns com os outros, precisamos ser transparentes com o nosso próximo. Precisamos nos entregar completamente, abrir o nosso coração. Muitos quer ter relacionamento, mas com o coração fechado para o outro, com o coração fechado para a liderança. Não há comunhão senão se despir. Se despir do conhecimento, da arrogância, da soberba, da altivez. Se despir e para poder receber. Se entregar. Jesus, primeiro, ele naquele momento ele não era o rei, o Senhor, mesmo sendo, mas ele estava se colocando igual, até menor, porque ele estava servindo. Ele falou, estou sendo o menor. Deus se rebaixou e foi o menor deles para lavar os pés, ao ponto de ser considerado como escravo, servo,
Essa é a palavra, escravo é servo. Jesus foi servo naquele momento, sendo Deus. A maneira de termos comunhão é nós servirmos o nosso irmão. Quando você serve o seu irmão, você tem comunhão com ele. Amém? Não tem como você ter comunhão sem servir. Primeiro é o amor. Segundo, colocar de lado a nossa glória pessoal. Depois nós vemos que Jesus se vestiu de uma toalha. Sabe, a palavra toalha aqui no grego significa lention, que é linho fino. E a palavra diz muito claro que nós somos vestidos de linho fino. Nós lavamos pela água, que é a palavra de Deus, mas nós enxugamos com a justiça. Linho fino representa justiça. Nós pregamos a palavra, nós enxugamos os pés, declarando que você é justo, que você é amado, que você é perdoado. A graça é para poder enxugar, e a palavra lava. João 3,5 diz: com água em uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Percebe que a água, ela estava na bacia? Parece ser óbvio, né? Mas naqueles dias não existiam bacias de plástico. Foi inventado por um químico chamado Leo Banklet, em 1907, o plástico. Mas eram de barros. Os vasos eram de barro. Você está lembrando de alguma coisa? A palavra diz que nós somos feitos vasos de barros. A palavra que lava o nosso irmão não é simplesmente a palavra que está nas escrituras, na sua Bíblia, mas a palavra que lava é a palavra revelada, rema, que está dentro de você. Como se compreendendo? A palavra que lava não é simplesmente você fazer um curso de teologia, mas a palavra é a palavra revelada que o Senhor colocou no seu coração, a palavra que está ardendo dentro de você, liberada para o seu próximo, lava os pés dele, e enxugada com justiça, com graça, com amor, porque a toalha de linho fino representa justiça. Você foi feito justo de Deus. Muitos têm lavado, porque a palavra lava, mas ele não enxuga com justiça, ele enxuga com lei. Em vez de enxugar com toalha de linho, ele enxuga com linho áspero. Já viu que tem tecido que é muito áspero? Imagina eu lavar os seus pés e enxugar com bombril. Diga misericórdia. Imagina passar a palha de aço nos seus pés. Essa é a lei. Machuca. Não adianta lavar. Na hora de enxugar, eu passar uma toalha suja. Mas sim de linho fino. O linho mais puro, que representa a justiça de Deus. Você está regado, cercado, enxugado pela justiça do Senhor. Você é justo, amém? Não há mais condenação sobre você, não há mais nada que te condene, que te afaste diante de Deus. Quantos tem água na bacia aqui? Quantos estão cheios de água? Quantos são vasos do Senhor, amém? Quando você libera a palavra sobre o seu irmão, você está lavando ele. Isaías capítulo 11, versículo 5 diz: e a justiça será o centro dos seus lombos. A toalha estava onde, meus irmãos? Nos lombos. A justiça será o centro dos seus lombos e a fidelidade o centro dos seus rins. Apocalipse 19, 8 também diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A toalha que Jesus lavou os pés dos discípulos representa a sua justiça, a nossa justiça, a justiça que Ele nos deu, amém? Agora é nossa, nós recebemos de graça a justiça santa e perfeita dEle. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha, nós precisamos de pegar diariamente e lavar os pés dos nossos irmãos. Quando você ouve a palavra, depois que ela é pregada lá no YouTube, você está lavando de novo. Quando você ouve uma pregação, quando você ouve um louvor, quando você abre a sua Bíblia e a lê, quando você declara uma palavra de bênção sobre o seu irmão, você está lavando ele. Nós somos lavados diariamente. Como que nós somos transformados, renovados ao voltarmos de uma célula? Você vai sujo, mas você chega na célula, o líder ministra uma palavra de bênção, de alegria, de poder, e você volta para casa renovado.
Quantas vezes você chega para o culto apagado, entristecido, desanimado, cheio de ansiedade, de medo, e você volta para casa aliviado, cheio de vida, de renovo, porque os seus pés foram lavados. A poeira do mundo precisa ser retirada dos seus pés. E eu percebo claramente quantos irmãos estão com o espírito embotado, não conseguem abrir a sua boca e louvar, e declarar, e cantar, e pregar a palavra com poder, com ousadia, com clareza, com vida, porque ficou a semana inteira ouvindo noticiários ruins, ficou a semana inteira gastando horas no smartphone, com redes sociais, ouvindo toda sorte de notícias ruins, e ouvindo palavras que são terrenas, em vez de se encher do Espírito Santo. Em vez de todos os dias ter o seu devocional pela manhã, no fim da tarde, durante a noite, de uma maneira vital, imprescindível, você ouvir a palavra, ter um momento com o Senhor, você precisa lavar os seus pés constantemente, amém? Isso é algo diário. Toda vez que você se sentir sujo, lava os seus pés pela palavra. Ouça a palavra, leia um texto bíblico, ouve uma palavra no YouTube, ouça um áudio, ouça uma palavra de vida, mas não é qualquer palavra, tem que ser aquela que tem um linho fino, para enxugar os seus pés. Conseguiu compreender a pregação? Aqui vai entrar agora o título dessa palavra, a novilha vermelha. Eu quero falar do mesmo assunto de uma maneira, de uma outra perspectiva ao seu coração, com mais detalhes. Lá no Velho Testamento, em Números capítulo 19, versículo de 1 ao 6, abre comigo e mantenha aberto em nome de Jesus. Números capítulo 19, de 1 ao 6. Nós vamos ver de uma maneira detalhada, com uma outra perspectiva, de lavar nossos pés e de lavar os pés uns dos outros. Diz assim a palavra de Deus: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que se traga uma novilha vermelha, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto julgo. E a darei a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. Amém? Como estão comigo aqui na palavra? Está sendo projetado, aleluia. 4. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e de isopo e carmesim, e o lançará no meio do fogo que queima a novilha. Primeira coisa, da palavra, tudo aponta para Jesus. Devemos ler o Velho Testamento com a lente da graça, amém? Aleluia? Ajuda o pregador e dá um amém, um aleluia. Primeiro, a novilha representa Jesus. Mas por que a novilha deveria ser fêmea e Jesus? Primeiro, nós vemos que o macho na Bíblia, como princípio, representa cabeça, governo, autoridade, mas a fêmea aponta para submissão, entrega. E diz que a mulher deve submeter aos seus maridos, amém? Então, as mulheres representam submissão, entrega, e Jesus, ele se entregou completamente em João, capítulo 8, versículo 28. Ajudador, o Espírito Santo. O nome Eleazar significa ajudador. A Bíblia não diz que o Espírito Santo, Eleazar, matou a novilha, mas ele testemunhou, ele estava próximo. Ele levou a novilha para fora do arraial e aspergiu o sangue 7 vezes na frente da tenda. Você vai entender muito claro. Em Hebreus capítulo 13, versículo 11 diz: porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. A novilha foi morta aonde, meus irmãos? Fora do arraial. O seu sangue foi aspergido 7 vezes em frente ao arraial. Percebe que tudo tem uma conexão?
Enquanto a novilha vermelha, ela foi queimada, o sacerdote deveria pegar o pau de cedro e carmesim e isopo e lançar no fogo junto com o estofo. O cedro representa o mais alto e elevado, como você está compreendendo? Mas o isopo representa o mais baixo dentre deles, o menor. Jesus morreu e incluiu entre os mais altos, entre os mais baixos, ele incluiu toda a humanidade. A novilha vermelha morreu fora do arraial, o seu sangue foi aspergido 7 vezes em frente à tenda. Sabe quando o seu sangue foi aspergido? Quando ele suou no Getsemane. Para nota de conhecimento, o Getsemane ficava em frente ao templo. Jesus foi morto fora da cidade, mas ele suou sangue antes, na porta do templo. A novilha foi morta fora, incluiu toda a humanidade. O sangue foi aspergido em frente ao templo 7 vezes, como Jesus suou sangue. Mas eu quero continuar. Nós vemos, a palavra de Deus diz em Números 19, agora versículo 10, fala assim: e o que apanhou a cinza da novilha levará suas vestes, e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e o estrangeiro, olha que interessante, que peregrina por todos eles. Então a cinza da novilha vale para os de fora, mas para os de dentro também. Você está compreendendo? Para o povo e para o estrangeiro. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será. Aquele que ouve palavras imundas, aquele que ouve está imerso no mundo, alimentando daquilo que o mundo tem feito, é como um pó sobre os pés. Ele está tocando no morto. Algo que Deus detesta é a morte. Jesus nunca fez um velório, sempre ressuscitou os mortos. Jesus venceu a morte, porque Ele é a vida. Aonde Cristo está, a morte não prevalece. Sansão é consagrado não tocando no morto, ele não poderia tocar, porque quebrava a sua consagração. Quando nós tocamos na morte, e ela é algo subjetivo, você não pode nomear o que é, mas quando você escuta, quando você percebe, você se sente sujo. Eu estou terminando, não fique aflito aí no seu banco, em nome de Jesus. Quando você ouve certos comentários, certos noticiários, você está tocando na morte, ele fica impuro. É salvo? É perdoado? Não, isso não muda a sua posição diante de Deus. É justo, perdoado, salvo, mas perde a comunhão, perde a sensibilidade com os irmãos e com Deus. Não fica sensível à voz do Espírito. Não declara palavras de vida e de bênção, porque está cheio de morte. Está cheio de, está com os pés sujos. A comunhão é interrompida. A comunhão com o Espírito fica prejudicada, porque tocou no morto. Mas qual é a maneira de se lavar? Eu vou concluir aqui essa pregação para você poder entender muito bem. A palavra de Deus diz que as cinzas da novilha que era queimada fora do arraial, você continua lendo, ela deveria ser colocado dentro de um vaso com água corrente. Pegava a água corrente do rio, colocava num vaso de barro, colocava a cinza da novilha e lavava o impuro. Interessante, você vai perceber que os vasos não poderiam ficar sem tampa. Como assim? O que significa? Quantas pessoas querem ser ecléticas? Querem aprender e conhecer de tudo? Olha, tenha conhecimento, busque conhecimento, mas não se abre a toda sorte de coisas, porque você será um vaso sem tampa. Sabe o que acontece com o vaso sem tampa? Durante a noite, a poeira, ela senta sobre a água. Insetos, elas contaminam a água, não serve para lavar mais. Para que nós lavemos nossos pés, devemos viver uma vida buscando sempre o poder de Deus, a unção, a palavra do Senhor. Todos os dias temos momento com intimidade. Coloca tampa sobre o seu vaso. Quantos são vasos aqui? Se feche para algumas coisas. Se feche para algumas conversas. Se feche para noticiários ruins. Se feche para a palavra de morte. Não ouça, não dê crédito a palavras de maldição. Não dê crédito que a Bíblia
o que a Bíblia não declara sobre você. Mas dê crédito o que a palavra diz a seu respeito. Acredite o que a Bíblia diz que você é. Você é o que a palavra diz que você é. Você tem o que a palavra diz que você tem. Tenha como verdade as Escrituras, a palavra de Deus, e não a opinião de outros. E nós estamos vivendo uma geração que todos estão buscando a opinião de terceiros. Se você posta uma foto e ninguém curte, é bem provável que tenha uma sensação ruim. Você fica mal, porque está procurando aprovação. Sendo que a aprovação de Deus já está na palavra, já aprovou você. Você é mais que vencedor. O sangue já te aprovou, já te lavou completamente. Não fique buscando a aprovação de outros. Coloca a tampa sobre o seu vaso. Olha, sabe quando vira cinzas? A cinza só acontece quando o fogo não tem mais combustível para queimar. Cinza significa algo que foi consumado. O fogo morre quando tem as cinzas. O fogo da ira de Deus, ela cessou em Cristo quando Ele morreu por nossos pecados. Jesus, ao morrer, se tornou cinzas. Por quê? Não tem mais ira, não tem mais fogo sobre Ele. As cinzas é o resto, é o que acabou, está consumado. Jesus consumou na cruz. Quando nós pegamos as cinzas da novilha que é Jesus, a obra consumada, a sua morte e ressurreição, misturando na água corrente, que a palavra de Deus diz que nós somos pessoas que temos rios de águas vivas fluindo dentro de nós. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas e jorrarão pela vida eterna. A maneira de nós lavarmos aquele que foi impuro pela morte é quando nós estamos transbordando do Espírito Santo. E nós pegamos as cinzas de Cristo, a obra da cruz, a obra da consumação, a nova aliança, e nós misturamos com o Espírito, e nós lavamos nosso próximo. Ele é purificado, ele pode voltar a ter comunhão, ele entra no arraial de novo e tem comunhão com o próximo. Amém? Nós só lavamos nossos irmãos quando nós misturamos a obra consumada da cruz, a cinza da novilha vermelha, junto com a água corrente dentro de nós, e declaramos palavras de vida, declaramos palavras de bênção, declaramos palavras de amor, de perdão, de santidade. Nós lavamos nosso próximo através do evangelho da cruz. Em João nós lavamos com a água que está no vaso, mas em Números nós lavamos com água corrente, que também está no vaso, mas misturado com a obra da cruz, junto com as cinzas, junto com está consumado, junto que já está pago na cruz, junto que você agora é perdoado, você é santificado, não há mais condenação. Essa é a cinza da novilha vermelha, é aquilo que não tem mais o que fazer. Você não precisa fazer mais nada para ser aceito e amado por Deus. Jesus já deixou em cinzas. Aleluia, está compreendendo? Ele já cancelou tudo escrito de dívida, ele já pagou todo o preço que deveria ser pago, ele já fez toda a penitência, não há mais penitência, nem o nosso jejum é para poder agradar a Deus e recebermos dele, é só para ser mais sensível e aumentar a nossa fé. Olha, eu quero declarar para você, já está consumado, já está feito. Essa água que purifica é a palavra da cruz, é a nova aliança, é as boas novas. Quando elas é misturada com o Espírito Santo, você é lavado. Mas lembre-se, não seja um vaso sem tampa. A água tem que ser preservada, a palavra deve ser preservada, não pode ter mistura, não pode ter poeira junto, senão não lava. Muitos pregadores têm misturado a palavra, que é a água, junto com a poeira da lei, junto com a poeira de muitas outras coisas. Precisa de crer e mais alguma coisa. Precisa de crer e confessar, mas mudar a roupa, mudar as vestimentas. Precisa de crer e confessar e fazer tal coisa. Não há mais nada o que fazer, já foi feito por Ele na cruz. Você é lavado e perdoado e aceito e amado. Agora somente desfrute do Senhor. Fique de pé.